Olá, tudo bem? Bom, retomamos aqui com o nosso plano financeiro. Aí, recapitulando as aulas passadas, eu expliquei nas 3 primeiras aulas que nós tivemos o que é o plano financeiro, as partes que compõem o plano, o que você precisa ter para montar esse plano financeiro de outras matérias. E na última aula eu falei da formação de custos, como é que você forma o custo dos produtos que você definiu lá nas outras matérias, os produtos que você vai vender, como é que você forma o custo daquele produto. Né? O exemplo é o pãozinho, vou vender pão, e aí o que eu preciso? Preciso de farinha, de leite, de água, como é que eu formo o custo desse pão? Tá? Na aula anterior. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os investimentos. Todos os investimentos que compõem a empresa, e aí começa a dar uma cara para o trabalho. O trabalho começa a ficar com cara de trabalho mesmo. Então vamos lá. Os investimentos iniciais é tudo que o empreendedor aí vai precisar gastar para montar a sua empresa. Tudo que ele precisa para estruturar mesmo a empresa. Então, você vai montar uma padaria, né? Vou mudar o exemplo aqui, senão fica só padaria. Vai montar uma hamburgueria, o que você precisa? Você precisa de chapa, você precisa de freezer, de fogão, de geladeira, você precisa dos produtos, do pão, do hambúrguer, da maionese, você precisa dos funcionários, então você precisa de todos os seus funcionários, você precisa de uma série de coisas para estruturar essa empresa. Aí são os investimentos iniciais. E este investimento, imagina, ia ficar muito bagunçado, né? Você colocar lá, por exemplo, geladeira, aí salário de funcionário, aí aluguel, aí pão, aí eletrodomésticos, ia ficar uma bagunça danada. Então, existe uma divisão para que isso fique ordenado de uma maneira que quem veja consiga entender bem o trabalho. E esses investimentos, eles são divididos em 3 partes. Investimento fixo, o pré-operacional e o capital de giro, e aí o capital de giro também tem 2 subdivisões ali, tá? Então vamos falar um pouquinho dessas 3 partes aí dos investimentos. Investimento fixo, pré-operacional e capital de giro. O investimento fixo é toda a parte para estruturar mesmo a empresa, para montar a empresa. Costumo dizer que o investimento fixo é aquilo que você costuma comprar com a ideia de que você está fazendo a compra uma única vez, né? Estou comprando aquilo uma única vez. Então você está, lógico, se quebrar, você vai precisar repor, mas não é a ideia. Né? A ideia é que você compre, monte a empresa e deixe ela estruturada. Então você vai montar uma oficina de costura, por exemplo, você vai precisar o quê para estruturar aquilo? Você vai precisar das máquinas de costura, você vai precisar de um computador para fazer os pedidos. Então, tudo isso são os gastos de estrutura. Você vai montar uma loja de roupa, você precisa das gândulas, você precisa da vitrine, dos manequins, né? Então, tudo isso é um investimento fixo. Você está estruturando a empresa. Aí tem aqui no slide, tem como exemplo as máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos. Então, são todos os itens aí para você estruturar a empresa. Eu vou explicar todos os conceitos, depois eu vou pegar alguns trabalhos prontos para mostrar para vocês aí. O pré-operacional são o investimento, os gastos efetuados antes de a empresa entrar em funcionamento em coisas que você precisa, é o pré-operacional, é antes da operação e é algo que você não vai ter ali depois igual o investimento fixo. Se você compra um fogão, esse fogão você vai levar com você, se a empresa não der certo, enfim, o fogão está ali. O pré-operacional não, são os gastos que você faz de uma maneira até meio que intangível ali, né? Não intangível, mas uma maneira que você não vê isso depois, ele não tem forma física. Então são gastos com marketing, com anúncios de rádio, você vai fazer uma panfletagem, né, da inauguração da empresa ali, os panfletos, a reforma, eu vou fazer
um salão de cabeleireiro. Eu preciso reformar aqui, preciso pintar, preciso mudar encanamento, preciso... Então, isso tudo entra no pré-operacional. Tá? E, por último, nós temos o capital de giro. O capital de giro são todos os gastos que a empresa vai ter durante o mês. São os gastos mensais da empresa. Que com o decorrer do tempo, a empresa ela vai fazer, vai ter as suas operações e esses gastos vão ser todos supridos aí pelas operações da empresa. Só que você não pode, no primeiro mês, pensar, eu vou vender tanto para pagar a conta de água, eu vou vender tanto aqui que com esse dinheiro eu vou pagar os pães da minha lanchonete, eu vou vender tanto que vai pagar as roupas que eu já comprei. Não, você precisa ter esse dinheiro, né? Investir essa parte no primeiro mês para você montar ali toda a sua estrutura. Então, o capital de giro é o dinheiro que gira durante o mês. Conta de água, luz, a matéria-prima para fazer o seu produto, ou para comprar o seu produto, ou para... Se for uma empresa de serviço, também o custo ali com os salários dos funcionários. Então, o capital de giro é o bom funcionamento, o dinheiro que você precisa ter para um bom funcionamento da empresa durante o mês. Tá? E aí, ele é dividido em capital de giro financeiro e capital de giro variável. A gente já viu isso lá no segundo semestre, em custos fixos e custos variáveis. Aqui é a mesma ideia, tá? Então, o capital de giro financeiro, ele é composto pelos gastos fixos da empresa. Então, o valor de aluguel, o valor de salário, o salário de funcionários, as contas, água, luz, telefone, entre outros custos que a empresa vai ter que pagar todos os meses. Então, olha a diferença. Lá no investimento fixo, você comprou uma geladeira, você comprou uma única vez. Então, isso a geladeira é um investimento fixo. Porém, a conta de energia da geladeira, ele é um capital de giro financeiro, porque todos os meses você vai ter que pagar a conta de energia daquela geladeira, de todos os eletrodomésticos que você vai ter. Então, o capital de giro financeiro são todos os gastos mensais que a empresa tem, mas os gastos fixos, aqueles que, independente de quanto ela vender ali, ela vai ter que pagar. Não importa quanto que ela vai vender, ela vai ter que pagar o aluguel, ela vai ter que pagar o salário dos funcionários, ela vai ter que pagar água e luz. Esses são o investimento em capital de giro financeiro. O capital de giro variável são os gastos referentes à compra de matéria-prima para a produção dos produtos. Então, eu dou o exemplo aqui no slide, da farinha, do óleo e do sal em uma padaria. Então, é a matéria-prima do seu produto. Então, na aula anterior, eu ensinei como faz a formação de preço, a formação de custo dos seus produtos. Aquela formação é o capital de giro. É porque é uma parte que ela é tão detalhada, que ela é mais trabalhosa, porque você tem que calcular ali a quantidade, por exemplo, de farinha que vai num pão, aí você compra um saco de farinha, aí você gasta uma determinada quantidade para fazer um pão, então você precisa fazer isso com bastante detalhe. Eu passo antes já, então olha que legal. Agora já tem, quem já fez a formação de custo dos seus produtos, já tem o capital de giro variável, só vai inserir aqui na planilha na parte de investimentos de capital de giro variável. Certo? Então, esses são os caras aqui que formam o investimento inicial de uma empresa, investimento fixo, pré-operacional e o capital de giro, sendo que o capital de giro ele pode ser financeiro e variável, certo? Legal. Agora eu vou mostrar 2 trabalhos prontos aqui. Eu busquei pegar trabalhos anteriores aí. Eu estou mostrando trabalho dos últimos anos. É legal também, né? Porque cada ano a gente vai melhorando as coisas. Então os últimos vêm com as atualizações, né, e tal. Então é bacana. Mas eu quero mostrar um pouquinho também de trabalhos anteriores aí. Então, deixa eu ver o que eu peguei aqui. Eu peguei a Upburger, que eu mostrei já em outros vídeos.
Mas agora eu vou mostrar essa parte aqui do trabalho, mas ele é um trabalho antigo também, os alunos já estão velhinhos desse trabalho aqui, já apresentaram, já foram embora, já estão se formando aí em faculdade. Então, olha só, os investimentos aqui, os três, né? Investimento fixo, pré-operacional e o capital de giro, que tem duas partes aqui, ó. Tá vendo? Então, fixo, pré-operacional e o capital de giro, financeiro e variável, tá? Isso aqui depois eu mostro em uma outra aula também. Eu mostrei na aula ao vivo lá, mas eu não vou mostrar aqui, senão eu perco muito tempo para fazer as aglutinações aqui, né? Mas é simples também. Então, depois eu faço um vídeo para explicar só isso. Então, ó, investimento fixo, valor de 262 mil. Aqui eu tenho uma visão macro, né, dos valores. Pré-operacional 122 mil, financeiro 70 e o variável 162 mil. E aí eu quero ter uma visão mais detalhada do negócio. Uma visão macro de um trabalho, e aí eu quero mais detalhado. Eu venho aqui em investimento fixos, e ele é dividido entre, isso aqui é uma hamburgueria, então esse investimento é dividido entre a cozinha, o salão e a sala de jogos. E aí os valores de cada um. Ah, mas o que tem dentro desta cozinha? Eu venho aqui, abro também, e aí eu vou ver aqui os objetos, ó, que tem, né, na cozinha. Eu tenho freezer, geladeira, armário, chapa, panela, prateleira, frigideira, tá vendo? De itens, desde itens, né, de grande valor, né, até aqui, ó, a lata de lixo, né? Então, caixas de plástico. Qual que é a ideia disso aqui, gente? Sempre colocar os valores maiores, tá? Então, esse aqui, ó, não está com os valores maiores, né? Aqui seria o armário, né? Mas sempre por ordem aqui de valor maior. Então, o armário aqui vem primeiro, depois a geladeira, o freezer, né? Então, vai por ordem de valor aqui, dentro das suas pastas, né? Ó, aqui é a cozinha. Aí você vai fazer aqui com os valores, o que for valor maior, vem primeiro para quê? Para quem olha o trabalho, já veja ali onde está indo a maior parte do dinheiro, né, gasto nesta parte, onde que está indo. E aí você consegue identificar aqui, tá? Então aqui eu tenho a cozinha, aqui eu tenho o salão de jogos, ó. Então balcão, computador, as mesas, tal, ar-condicionado, legal. E aqui eu tenho os jogos, né? Então os videogames aqui, fliperama, né? Nintendo, tudo isso aqui, que formam o total dos investimentos fixos. Bacana. A mesma coisa aqui para o pré-operacional, os gastos aqui com reforma, com gráfica, documentação, tá vendo? Serviço de instalação, consultoria de marketing, designer, tudo detalhadinho aqui, bonitinho para formar os valores. Bacana. E temos aqui o capital de giro. Primeiro, o capital de giro financeiro. Então, aqui eu tenho todos os gastos mensais da empresa. Luz, água. Depois eu, nas próximas aulas, vou mostrar como é que a gente faz esses cálculos aqui, tá? Tudo uma projeção, a gente não tem a certeza, mas dá para a gente fazer os cálculos. Internet, aluguel, os salários, veja, o salário eu tenho que abrir os valores aqui, tá vendo? Então, não é colocar lá, eu tenho 10 mil de salário. Não, eu quero saber o que é o salário. Salário eu tenho aqui gerente administrativo, o salário do garçom, chapeiro, cozinha, auxiliar, o FGTS, que aí já é a parte da matéria de RH, vocês vão fazer esse cálculo lá com o professor de RH, depois aqui é só colocar, eu nem questiono esse valor, tá? Nem faço cálculo, isso é lá com a matéria de RH, e o valor vem para cá e eu, né, o que vocês colocarem lá, o professor deu aval, eu também não tem problema, eu aceito aqui. E o capital de giro variável, 162 mil, eles não colocaram este valor aqui, por quê? Porque eles já fizeram lá naquele valor que eu falei para vocês, os nomes aqui estão meio trocados, mas eles já fizeram aqui nessa projeção de vendas, né? Lá os trabalhos mais recentes. Agora a gente faz separadinho
a projeção de custos, né? E aqui a projeção, mas aqui está a projeção de venda, que eles fizeram os dois juntos, não tem problema. Que eu já mostrei na outra aula, que não é aqui não, estou falando abobrinha, peraí. Esse trabalho ele não tá por completo, essa parte que eu recebi não está por completo, ou eu não estou encontrando aqui. Deixa eu pausar para eu encontrar e eu já... Aqui, peguei a versão atualizada lá do trabalho, e aí estou voltando aqui, ó. Então, o capital de giro variável deles é formado... Vixe, abriu tudo. Aqui, é formado por esses caras aqui, os lanches, né, deles aqui, que é a matéria-prima, tá vendo? A matéria-prima, se eu abrir o lanche aqui, eu vou ver que são os itens que vão nos lanches aqui. Se eu abrir tudo... Aí fica bem gigante aqui o trabalho, tá vendo? Ó, todos os itens que vão aqui, os que vão aqui, a batata frita, a parte dos sucos, do refrigerante, que eu já expliquei lá na outra aula, né, na aula anterior a essa também, que são os itens que eles vão vender aqui. E aí todos esses itens eles vão aqui no capital de giro variável, tá bom? Vai tudo aqui no capital de giro variável, tá? Então o trabalho de vocês eu quero assim também, bonitinho, fechadinho assim, ó, com uma visão macro. E se eu quiser ter uma visão mais detalhada, eu abro aqui e aí eu vou tendo essa visão detalhada de todo o investimento que a empresa fez, totalizando os valores aqui, R$ 117.809,58 é o valor total dos investimentos desta empresa aqui. Falei que ia mostrar outras, o tempo ficou curto, deixa eu só mostrar aqui como é que fica depois no Word, tá? Então no Word aqui, ó, não é a mesma empresa, era uma vez um brigadeiro aqui, já é outra empresa de outro ano, de 2017, esse trabalho aqui, ó, tá vendo? A galerinha que fez o trabalho. E aí eu tenho todo o trabalho, isso aqui é todo o trabalho já prontinho. Cadê a minha parte, que é o que interessa aqui pra gente? Vamos lá, será que eu dou pausa aqui no vídeo para eu encontrar, ou eu vou achar isso lá? Descrição dos custos. Aqui a descrição dos custos, ó, já tem uma parte aqui, tá vendo? Então, o que vai, o valor da massa, naquele sistema que eu falei da massa toda, depois o preço por brigadeiro, né, e o custo total dele aqui, ó, 52 centavos, 80 centavos da unidade, tá? Isso aqui é uma empresa de brigadeiros, e aí o valor, o custo aqui de cada unidade. Vou seguindo aqui, Ixi, tem até a foto aqui do povo todo aqui. E aqui a parte do investimento, do plano financeiro. Então, ó, investimento fixo, capital de giro fixo, capital de giro financeiro, que aqui está capital de giro variável, mas é o mesmo sentido, e o pré-operacional, os valores totais aqui, ó. Ó, investimento fixo, geladeira, freezer, fogão, todos os itens aqui, mobília, tá bonitinho. Pré-operacional, mundial, material, fachada, divulgação, e o capital de giro fixo aqui, os itens do fixo. Vamos ver como é que está o variável também aqui. Aí elas, acho que só tem meninas nesse grupo, se eu não me engano, colocaram aqui já o valor total, né, do variável, porque lá em cima está a descrição dos custos lá. Que eu expliquei. Não, está aqui também, ó. Atacadão, ó, Nesquik, fermento, farinha, leite, cenoura, maracujá, todos os itens aqui do variável, certo? Aí vem a projeção de venda aqui, mas aí já é assunto para as próximas aulas. Beleza? Então a aula de hoje é isso aí, 21 minutos, não consigo fazer aula menos de 20 minutos mesmo, e é isso aí. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau.
Acho